Olá, meu nome é Anne Bianca, aluna do primeiro período do curso de Direito. E hoje, na matéria de Direito Civil do professor Alisson Lopes, vamos apresentar uma temática muito importante, muito interessante no ramo do direito, que é a teoria da coisa abandonada. Olá, meu nome é Bianca Letícia. Eu vou explicar um pouquinho sobre o que significa resnúrio, que é coisa de ninguém, os seus fundamentos jurídicos e um pouco da diferença entre coisa abandonada, coisa de ninguém e coisa perdida. Assim, o resnúrio, ele significa coisa de ninguém e é onde entra a propriedade originária, o dono originário de alguma coisa que nunca foi de alguém. O que significa uma coisa nunca ter sido de alguém? Se uma coisa nunca teve dono, então ele basicamente não é nem perdido e nem abandonado, porque ele nunca teve dono. Então, praticamente, ele é uma coisa que está na sociedade, está no nosso meio, mas não tem dono, não tem nada. É como se fosse um animal da floresta, um recurso hídrico, um recurso de minério. Ele está lá, não significa que seja meu, que seja seu, mas ele pode ser adquirido pelos trâmites legais e você pode se tornar o dono originário. Aí o que entra no nosso Código Civil, no artigo 1228, que fala sobre a propriedade. Não tem um artigo que define muito bem o resnúrio, mas tem o artigo 1228, que fala sobre propriedade, que fala sobre todas as coisas, mesmo sendo de alguém ou que não tem alguém. Bom, retomando o conceito da diferenciação entre perda e abandono. Enquanto a perda, ela é deixada para trás inconscientemente. É como deixar o celular no meio da rua sem a intenção de abandoná-lo. Contrapartida, a gente tem o abandono. Porque o abandono, estou abdicando da posse da propriedade daquele bem com a intenção de deixá-lo para trás. Ambos esses conceitos, eles trazem grandes riscos à nossa sociedade. Por exemplo, se um transporte é deixado no meio da rua, sem a devida regularização, sem os devidos cuidados, sem o dono ali para cuidar daquele imóvel e transportá-lo, obviamente, ele pode ser alvo de acidentes de trânsito, de resíduos ambientais. E nós temos os bens imóveis, que quando são deixados para trás, seja por perda ou por abandono, eles podem trazer grandes índices de criminalidade, porque sem os devidos cuidados, sem o devido dono para garantir a regularização desse imóvel, ele pode ser alvo, sim, de criminalidades, de resíduos ambientais também, assim como os transportes e os bens móveis deixados para trás. Olá, meu nome é Jamile. Eu irei falar sobre o destino da coisa abandonada. Quando a coisa abandonada, móvel ou imóvel, é perdida ou abandonada, ela não vai ser transferida de imediato para outra pessoa. Ela precisa preencher alguns requisitos legais, ou ela pode se tornar de patrimônio público ou ir a leilão. Olá, me chamo Franciele e hoje irei falar sobre jurisprudências em casos reais e irei dar 2 exemplos. Veículos abandonados em viadutos. Quando um carro foi abandonado, não tem nem placa, nem sinalização, nenhum vestígio do dono, a Justiça entende que o veículo foi abandonado. Com isso, o Tribunal da Justiça aceitou a remoção do veículo de carros sucateados para melhor a segurança pública. Segundo, imóveis abandonados. Casas ou terrenos sem proprietário, sem vestígio de nenhum dono, a Justiça entende que foi abandonado, que foi esquecido esse imóvel. Com isso, o tribunal já reconheceu o uso capião de imóveis urbanos que foi totalmente esquecido pelo dono. Ou seja, para ter a posse dessas casas, desse terreno, é preciso fazer o uso capião. Olá, meu nome é Pedro Otávio. Hoje eu vou falar sobre o princípio da função social. A propriedade urbana, ela cumpre a sua função social quando ela atende às necessidades fundamentais que estão previstas no plano diretor de cada município. A propriedade rural, ela cumpre a sua função social quando há o uso adequado e racional dos recursos naturais, quando há a observância das relações de trabalho e quando a exploração ela é benéfica tanto para o trabalhador quanto para o proprietário.